Está no ar o programa Inteiro Teor, para deixar você bem informado das decisões da Justiça Federal da Primeira Região. Seja bem-vindo e fique com a gente. Tribunal Regional Federal da Primeira Região condena a associação por operar como seguradora sem estar autorizada. Aluno de mestrado garante na Justiça o direito de se matricular em curso de graduação na mesma Universidade Federal ao mesmo tempo. TRF1 da Primeira Região desobrigou um pet shop de se registrar no Conselho de Medicina Veterinária ou de contratar um médico veterinário para poder funcionar. Saiba mais agora no Inteiro Teor. Cuidado ao fazer um seguro. Em Minas Gerais, o Ministério Público Federal denunciou uma associação por operar como seguradora sem autorização. Para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ficou comprovado crime contra o sistema financeiro. Saiba mais detalhes na nossa primeira reportagem. Os carros ficaram destruídos. Um acidente envolvendo duas famílias. Uma delas era a do Ronaldo. Por sorte, ninguém se feriu gravemente. Passado o susto, hora de resolver o prejuízo financeiro. E foi aí que veio outro problema. Eu fechei um seguro de prateleira, né? Então foi um seguro que eu não me atentei muito pelos detalhes, um pouco da minha falta de experiência na época. Acabou que eu fechei um valor para terceiro abaixo do valor que eu necessitei, né? Era 30 mil e o carro da pessoa que estava envolvida foi 33, 34 mil mais ou menos. E aí essa diferença do valor que a seguradora pagou para o terceiro me deu uma dor de cabeça naquele momento. Não ficar atento às coberturas contratadas é uma situação muito comum, segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o IBDEC. O consumidor deve começar sempre a fazer o seguro lendo as cláusulas de negativa de cobertura. Esse contrato quase que é um padrão. Tá? Ele não vai ter como fugir de uma para outra, não. Mas é bom ele começar a ler por ali para saber o que ele está contratando e de que forma esse seguro vai ser negado para ele. Os problemas com seguros não param por aí. Associações que atuam como seguradoras sem autorização para praticar a atividade também têm causado dor de cabeça aos consumidores. Tem várias denúncias, é fato, realmente elas estão aí comercializando o produto delas, dizendo que é seguro, porém são associações de cooperativa, na qual elas juntam uma quantidade de pessoas e ali elas fazem a administração, a gestão do serviço e produto delas e faz de forma, lá no final ela divide o débito e crédito com as pessoas. Só que essa prática é ilegal e o Ministério Público Federal denunciou a Associação dos Condutores dos Veículos do Brasil em Minas Gerais por operar como seguradora sem autorização. O caso foi parar na Justiça. Em primeira instância, o responsável pela associação foi absolvido. A juíza entendeu que não foram apresentadas provas suficientes para a condenação. Mas o MPF não concordou com a decisão e recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Ao analisar o caso, o TRF1 entendeu que ficou sim caracterizado o crime, pelo menos contra o sistema financeiro nacional, não podendo o acusado, nesse caso, ficar impune. O tipo penal, ele traz algumas elementares, né? Uma das elementares é operar sem autorização instituição financeira, né? Então, a seguradora é considerada, tem a natureza jurídica de instituição financeira. Para atuar no mercado de seguros, a empresa precisa seguir os seguintes critérios. Precisa de uma autorização através de portaria do Ministério da Fazenda. Ela precisa de um novo requerimento junto à SUSEP, que é um órgão de fiscalização, e a partir dali a SUSEP entra em contato com o Conselho Nacional de Seguros Privados para saber se a empresa funciona direitinho, com os atos constitutivos, na forma SA, e a partir dali é que ela vai ter as condições necessárias para funcionamento.
Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir: Tribunal Regional Federal da Primeira Região autoriza a matrícula simultânea de um aluno de Universidade Federal em mestrado e graduação. TRF da Primeira Região desobrigou um pet shop de se registrar no Conselho de Medicina Veterinária ou de contratar o médico veterinário para poder funcionar. É já, aqui no Inteiro Teor. Desde 2009, a Lei 12.089 proíbe que um estudante ocupe 2 vagas simultaneamente em cursos de graduação nas instituições públicas de ensino superior. Quando um caso assim ocorre, o aluno tem que optar por um dos cursos. Mas um caso de matrícula em duplicidade na Universidade de Minas Gerais chegou ao TRF da Primeira Região e teve um desfecho diferente. Saiba qual na reportagem de Daniela Garcia. A Lei 12.089 de 2009 estabelece nos artigos 1º e 2º que um estudante não pode ocupar 2 vagas ao mesmo tempo em universidades públicas do país, seja no mesmo curso de graduação ou em cursos diferentes. A regra é clara e trata apenas dos cursos de graduação, não se refere à pós-graduação. E foi com este embasamento que a Justiça Federal de Minas Gerais acolheu o pedido de um aluno de mestrado em Direito na Universidade Federal do Estado que buscava garantir a matrícula no curso de graduação em Ciências Sociais na mesma instituição. A UFMG recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Alegou que agiu conforme o edital de seleção que impossibilitava o duplo vínculo com a universidade. Afirmou ainda que a Lei 12.089 amplia o acesso às instituições públicas ao maior número de pessoas possível. O caso foi analisado pela 5ª turma do TRF1. A relatora desembargadora Daniele Maranhão ressaltou que a educação é considerada um direito fundamental e não cabe interpretação restritiva por parte da administração a um ponto que não foi tratado pelo legislador. Portanto, o colegiado entendeu que, no caso, o estudante de pós-graduação em Direito, aprovado no Sistema de Seleção Unificada para cursar Ciências Sociais, pode sim frequentar os 2 cursos simultaneamente. Ter um animal de estimação em casa é sinônimo de ter uma companhia, um amigo fiel e muita alegria. Mas também significa preocupação com os cuidados que eles demandam. Ainda bem que atualmente os chamados pet shops oferecem praticamente todos os serviços que os pets precisam. Foi exatamente um pet shop que procurou a Justiça para não ser obrigado a se registrar no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso, nem a contratar médico veterinário para ter a licença de funcionamento. Como foi esse processo? O repórter Márcio Fontinelli conta pra gente. Fala sério, quem não se encanta com esses bichinhos? Sabe onde é que fica o congelador, né? Sei. Que tinha lá? Vou te falar então. Sabe bacon, aquele temperado, tipo douradinho? O douradinho é? Esse aí. É? Eu peguei e pensei. Eu sei quem ia adorar isso. Eu. Então eu comi. Para muita gente, eles são mais do que animais de estimação, se tornam parte da família. De acordo com os dados do IBGE, no Brasil existem mais de 139 milhões de animais de estimação. Só para a gente ter noção, no caso dos cachorros, são 54 milhões. As aves chegam a 39 milhões e gatos ultrapassam a casa dos 23 milhões. Até os peixes entram nessa conta, são 19 milhões de companheiros de aquário. Não se perca nos números. São muitos pets que precisam de cuidados. E aí que entram as lojas de produtos agropecuários e pet shops, onde é possível achar de tudo, desde roupinhas a rações. Mas não é nada fácil abrir um pet shop.
Além da formalização comum às outras empresas, eles precisam de documentos específicos. Neste sentido, a resolução mais importante é a 1069 de 2014 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que estabelece regras gerais de responsabilidade técnica para garantir o bem-estar animal em instalações adequadas e saudáveis. No artigo 2º está escrito: os estabelecimentos comerciais devem estar devidamente registrados nos órgãos reguladores e manter o médico veterinário como responsável técnico. Porém, essa exigência foi questionada no Mato Grosso. Uma empresa entrou na justiça para conseguir o direito de funcionar sem ser obrigada a se registrar no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado e a contratar um médico veterinário. O caso veio parar no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal Hércole Fajoses, se baseou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a comercialização de animais vivos e a venda de medicamentos para os pets não estão entre as atividades privativas de médico veterinário. De forma unânime, a 7ª turma do TRF1 concordou com o relator do processo e autorizou o funcionamento da empresa. E a gente termina o programa convidando você para visitar nosso portal e acompanhar o TRF1 nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o nosso próximo programa. Tchau!